E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais intrigantes e, por que não dizer, controversos de toda a Bíblia. Gênesis, capítulo 6. Esse capítulo é, literalmente, o prelúdio do maior julgamento da história da humanidade. O grande dilúvio. Mas antes da água cobrir toda a terra, algo muito estranho estava acontecendo. Filhos de Deus se casando com as filhas dos homens, gigantes caminhando pela terra, Deus se arrependendo de ter criado a humanidade. Fica comigo até o final porque a gente vai desvendar todos esses mistérios juntos. Gênesis 6 começa com uma daquelas passagens que geram debates até hoje. O texto diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Peraí. Filhos de Deus. Quem são esses caras? Bom, existem basicamente três interpretações principais para essa questão. A primeira e talvez a mais antiga é a teoria dos anjos caídos. Muitos estudiosos acreditam que filhos de Deus se refere a seres angelicais que se rebelaram, tomaram forma humana e se relacionaram com mulheres. Essa visão era muito popular entre os primeiros cristãos. A segunda teoria é a dos descendentes de Sete. Lembra do Adão? Ele teve Caim e Abel e depois Seti. Essa linha de pensamento diz que os filhos de Deus eram os descendentes piedosos de Sete, que começaram a se casar com as mulheres da linhagem ímpia de Caim. Basicamente, uma mistura entre a linhagem fiel e a rebelde. Por fim, a terceira teoria defende que filhos de Deus eram um título para reis e governantes poderosos da época, que, abusando do seu poder, praticavam a poligamia e tomavam as mulheres que queriam. Seja qual for a interpretação correta, o ponto principal é o resultado. Essa união, essa mistura, desagradou profundamente a Deus. E é aí que vem uma das declarações mais pesadas de todo o capítulo, lá em Gênesis 6, versículo 3. Então disse o Senhor: meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele é mortal. Seus dias serão 120 anos. Deus estabelece um limite. Ele não vai tolerar essa situação para sempre. Alguns interpretam esses 120 anos como um prazo final até o dilúvio, um tempo para as pessoas se arrependerem e para Noé construir a arca. Outros já veem isso como uma redução drástica no tempo de vida humano, que antes chegava a centenas de anos. Mas a mensagem central é clara e direta. A paciência de Deus tem um limite. E a história fica ainda mais interessante. O versículo 4 nos apresenta os nefilins. A Bíblia diz: naqueles dias havia nefilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. A palavra hebraica nefilim pode ser traduzida como os caídos ou gigantes. Eram homens de grande estatura e grande reputação. Os homens famosos da antiguidade. É fascinante como isso se conecta com lendas de gigantes em várias culturas antigas, como os titãs gregos ou os gigantes da mitologia nórdica, não é mesmo? Mas o ponto crucial aqui é o contexto. O mundo
estava completamente mergulhado em violência, corrupção e rebeldia contra Deus. E agora a gente chega talvez no versículo mais difícil e emocionante de Gênesis 6, os versículos 5 e 6. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e seu coração encheu-se de tristeza. Calma aí. Deus se arrependeu? Como? Isso não significa que Deus cometeu um erro e pensou, ops, fiz besteira. A palavra hebraica usada aqui, nacham, expressa uma tristeza profunda, um lamento, uma dor no coração. É a dor de um pai que vê o seu filho escolhendo os piores caminhos possíveis. A maldade humana tinha chegado a um nível tão extremo que o texto enfatiza: toda a inclinação dos pensamentos era sempre e somente para o mal. Não havia mais esperança de redenção em massa. E então, o versículo 7 confirma a decisão. Disse: o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O julgamento estava decretado, mas no meio de toda essa escuridão e sentença de destruição, surge uma das palavras mais lindas e esperançosas de toda a Bíblia. Versículo 8. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Uau! No meio de uma geração inteira, completamente corrompida, um homem se destacou. O versículo 9 nos dá o motivo. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Perceba as 3 características. Ele era justo, ou seja, correto em suas ações. Íntegro, uma pessoa completa, sem um coração dividido. E, o mais importante, ele andava com Deus, tinha um relacionamento íntimo e diário com o Criador. Noé não era perfeito, ninguém é, mas ele era fiel em meio a um mundo de infidelidade. Diante disso, nos versículos 13 a 22, Deus revela seu plano a Noé e dá instruções detalhadíssimas para a construção da arca. Ele especifica a madeira de cipreste, conhecida como gofê. A estrutura teria 3 andares, uma única porta lateral e uma janela no topo, e deveria ser toda coberta com betume, por dentro e por fora, para impermeabilizar. E as dimensões eram gigantescas, 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo para hoje, isso dá algo em torno de 135 metros de comprimento, o equivalente a um prédio de 40 andares. Deietado. Era um navio enorme. E aqui no versículo 18, Deus estabelece uma aliança com Noé, e essa é a primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia. E qual foi a resposta de Noé a tudo isso? O versículo 22 resume perfeitamente. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Obediência total. Então, o que essa história de Gênesis 6, de milhares de anos atrás, nos ensina hoje? Primeiro, que o pecado tem consequências graves. Não podemos tratar a maldade como algo banal. Deus é imensamente paciente, mas ele também é justo. Segundo, que a graça de Deus se manifesta mesmo em meio ao julgamento. No meio da destruição iminente, Deus providenciou um caminho de salvação e preservou um remanescente fiel. Terceiro, a importância da obediência radical. Você consegue imaginar a zombaria que Noé sofreu, construindo um barco gigantesco, provavelmente longe do mar, por décadas? Mas
ele obedeceu. E por fim, a lição de que você pode ser a diferença na sua geração. Assim como Noé se destacou em sua época, você também pode. Você não precisa ser levado pela correnteza da multidão. O próprio Jesus, em Mateus 24, disse que os últimos dias seriam como nos dias de Noé, com as pessoas vivendo suas vidas, comendo, bebendo, casando-se, sem se importar com Deus, até que o fim chegasse de repente. E você? Como você tem vivido? Está andando com Deus como Noé ou está sendo levado pela correnteza do nosso tempo? Deixa aqui nos comentários qual parte de Gênesis 6 mais te impactou. Se esse estudo foi útil para você, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. No nosso próximo vídeo, vamos embarcar na construção da arca e mergulhar na história do dilúvio em si. Um grande abraço e até a próxima!